No último vídeo, a gente falou sobre a importância do feedback, falamos sobre alguns modelos, falamos sobre alguns dos princípios, né, para bons feedbacks. E aí eu senti ainda a necessidade de colocar isso, tangibilizar isso num modelo para que consiga embasar vocês e auxiliar ali na hora que vocês precisarem construir um feedback. Só recapitulando algumas coisas que a gente tinha comentado que acho que vale a pena aqui. No último vídeo a gente falou que um bom feedback ele precisa ser claro e objetivo, então eu não posso ficar floreando, dando voltas, eu preciso ser empático, mas eu preciso ser direto. Não adianta eu ficar enrolando aquela pessoa, dando voltas, porque eu posso mais confundir do que ajudar, e quando a gente olha para isso no resultado final, acaba gerando um resultado até negativo, porque a pessoa, em vez dela sair direcionada, ela sai confusa daquele feedback. É empático e de respeito, né? Então, como a gente falou lá no último vídeo também, se colocar no lugar daquela pessoa, entender o momento daquela pessoa, entender o que aconteceu, a situação, o porquê que ela tomou aquela decisão, né? Tentar pensar o porquê, ou se colocar no lugar dela. E aí o terceiro dos pontos que são os princípios, né? A gente entendeu que esses seriam os principais direcionadores, é o timing. Então não adianta nem ser muito rápido e nem muito curto. Se você for logo em seguida, de repente, o acontecimento de alguma coisa, isso pode ser prejudicial. Assim como você demorar muito tempo, a gente pode prejudicar o feedback, porque a pessoa nem vai lembrar daquela situação e daquele fato. Então é nem muito tempo, nem pouco tempo. Tudo isso levando em consideração o momento, a situação e sendo claro e objetivo. No último vídeo a gente falou também sobre alguns modelos, SBI, sanduíche, wrap, enfim, alguns outros. E aí, com base nesses modelos, eu criei esse template, que eu vou até compartilhar aqui com vocês agora. Inclusive está aqui embaixo para download, caso vocês queiram fazer o download para aplicar no dia a dia de vocês. Eu construí um template baseado nessas melhores práticas e também olhando muito para esses princípios para ajudar vocês a conduzirem um feedback, construir um feedback que realmente seja assertivo e que realmente as pessoas queiram ouvir, né? Então não aquele feedback floreado, não aquele feedback que deu volta, não aquele feedback que a pessoa não usa para nada, mas sim um feedback que a gente entra com a situação, a gente cria um plano de ação, a gente entende se está entendido ou não, se as expectativas ali estão alinhadas e a gente sai com um combinado. Então esses são os feedbacks aí que eu chamei carinhosamente de feedbacks que a gente quer ouvir, né? O link está aqui embaixo, é só você clicar e fazer o download. Bom, vamos lá. Então a gente começa aqui o nosso template pela situação, né? Que é o que ocasionou essa necessidade de feedback, essa demanda. Então, poxa, foi um problema, um desalinhamento, um descontentamento, enfim. Então, qual é o contexto específico, né? Qual é o comportamento que a gente observou que a gente gostaria que essa pessoa mudasse, que gostaria que essa pessoa alterasse, né? Aqui embaixo eu vou colocar sempre uma sugestão, né? Então aqui é descrever o momento e o ambiente onde a situação ocorreu. E aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Na reunião X de equipe, durante um projeto específico, na última review, enfim. Aí é sempre trazer dados e insumos para que a pessoa consiga enxergar qual momento foi que aconteceu aquela situação. Saindo da situação, a gente vai para comportamento, então o que exatamente a pessoa fez que chamou a atenção e que realmente é o objetivo ali, né, desse feedback. E aí, novamente, aqui embaixo eu coloquei, né? Descreva o comportamento de forma objetiva e observável, sem julgamento e suposições. Por que observável, né? Porque muitas vezes a gente quer julgar aquele comportamento como errado. E a ideia aqui é conseguir descrever esse comportamento, né, de forma objetiva, por que você achou, qual foi o seu sentimento, ali, o que você observou, para que a gente consiga escutar o que aquela pessoa tem para colocar, só que sem fazer o nosso julgamento. Então, assim, eu achei que você fez isso errado, você fez isso de forma errada, tá, mas aí a gente está colocando o nosso julgamento e deixando de lado a opinião e o lado da pessoa. E lembra que a gente falou sobre empatia, que é o quê? As pessoas têm bagagens diferentes, têm experiências diferentes, têm expectativas diferentes. Então, nesse momento, é importante compartilhar e descrever esse comportamento de um lugar mais de observação do que de julgamento. Saindo do comportamento, a gente vai para o impacto, é onde a gente está olhando ali como que esse comportamento impactou, né? Seja a equipe, seja o projeto, seja
enfim, aquilo que durante o comportamento que ocasionou essa situação, qual foi o impacto que ele gerou. E aí eu coloquei aqui embaixo novamente, né, para auxiliá-los, é o que? Explique o impacto direto do comportamento no ambiente ou nas pessoas envolvidas, podendo incluir impactos positivos ou áreas de melhoria. Então aqui é onde a gente vai consolidar o impacto, né? E aí a gente consegue demonstrar que não é só um achismo daquela situação, daquele comportamento, é realmente embasar que a gente está falando sobre esse comportamento, a gente está sugerindo uma melhoria nesse comportamento porque ele gerou esses impactos listados e podendo melhorar ou ajustar, a gente consegue minimizar esses impactos, diminuir ou não ter mais esse tipo de impacto para pessoas, times, enfim, dependendo da situação. Saindo do impacto, a gente vai olhar para empatia e apoio, que é como você acha que a pessoa se sente ou que pode se estar motivando esse comportamento. E aí embaixo eu coloquei mais uma sugestão ali para vocês, né, que é o quê? Mostrar empatia, considerando a perspectiva da pessoa. A gente buscar entender possíveis motivações ou desafios. Então, poxa, aconteceu uma situação e de repente essa pessoa está passando por um momento difícil na casa dela. É tentar entender, falar que apoia, que entende aquela situação, aquele momento, mas que precisa ser tomado as ações XPTO por conta dos impactos que aquela situação, que aquele comportamento vem ocasionando. Saindo de empatia e apoio, então aqui a gente já falou, né, sobre a situação, a gente já falou sobre o comportamento, a gente já falou sobre o impacto, né, que ocasionou esse comportamento, a gente olhou ali com um olhar e tentou entender um pouco mais de uma forma empática, o comportamento, a ação, enfim, daquela pessoa, e aí a gente vem com os próximos passos, que eu acho que é talvez o que às vezes a gente mais peca, e eu vejo vários gestores, lideranças pecando com isso, que é o quê? Eu dou o feedback e eu só coloco o ponto e acabou. Não, eu tenho que demonstrar, eu falo sobre a minha insatisfação ali, sobre o meu sentimento relacionado àquele comportamento, o impacto que gerou, eu olho de forma empática assim, só que eu também consigo ajudar e pegar na mão ali, demonstrar, né, mostrar o mapa dos próximos passos. O que a gente espera? Que é um momento ali de alinhamento de expectativa, né, onde a gente vai listar as ações necessárias para que aquele comportamento, para que aquele resultado, enfim, mude, né? Aí aqui eu também coloquei uma observação, ofereça sugestões claras para o futuro, focando em como a pessoa pode ajustar o comportamento e como você pode ajudar nesse processo. É muito importante também se colocar à disposição, né? Não só jogar a bomba na mão da pessoa e falar para ela se virar, não, é estar ao lado, participando desse processo, auxiliando esse processo, para que essa melhoria realmente aconteça, né? E por fim, que também às vezes eu vejo que as pessoas acabam esquecendo, é perguntar se aquele feedback fez sentido. Não é porque a gente achou que faria sentido, que aquela pessoa precisaria daquele feedback, que ela realmente entendeu o porquê que ela precisava daquilo. Às vezes na cabeça dela, o entendimento dela é que não faz sentido nenhum. E que ela realmente não enxerga que aquele ponto aconteceu. Então é um momento de alinhamento e abertura, né? Você se colocar aberto a ouvir também, porque muitas vezes também a gente pode fazer um julgamento ou pode ter entendido errado, ter criado expectativas errado, ter falhado na comunicação, que também acontece. Então é um momento ali onde a gente fecha com chave de ouro para a gente justamente ver se todo esse comportamento, esse impacto que gerou, a gente conseguiu mostrar o que ocasionou e o porquê que a gente está sugerindo essas melhorias, esses pontos e por que a gente chegou nessa conversa. Criou um plano de ação ali, né? Criou uns próximos passos, você se colocou à disposição dessa pessoa para auxiliá-la e por fim a gente encerra com esse alinhamento, que justamente, cara, faz sentido, você entendeu, tá claro, enfim, e também se colocar aqui na posição de escutar. Então esse foi o modelo que eu criei, esse modelo está embasado aí nesses métodos, modelos que a gente comentou na última aula, é muito mais para você ter disponível na sua mão quando você for dar um feedback, você saber os caminhos que vai seguir. Claro, em alguns momentos, talvez o impacto você não consiga dimensionar, talvez
em alguns momentos você fique com dificuldade de criar os próximos passos, mas ele é justamente para você olhar e fazer esse mapinha e ver o que faz sentido ou não naquele momento. Então, novamente, o template vai ficar disponível aqui para vocês, um link aqui embaixo. Caso você já faça parte do Arquivo Ágil, que é a minha comunidade, onde a gente fala bastante sobre métodos ágeis, gestão de projetos e liderança, você pode fazer já o download aqui, que está disponível aqui embaixo. Caso você ainda não faça parte, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Toda semana tem aula nova, temos mais de 50 aulas já disponíveis gravadas, toda semana tem aula nova, a gente tem uma comunidade exclusiva, então fica à vontade para ir lá também conhecer um pouquinho do Arquivo Ágil. Esse vídeo foi curto, mas espero que realmente esse modelo, esse template, gere valor para vocês. Caso você utilize ou tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar o link aqui para você assistir, porque ela tá bem completa falando sobre feedback. Valeu, fui!